Olá, meus queridos, tudo bem com vocês? Mais um dia aqui em nossa série de estudos bíblicos, no nosso canal Pregando o Evangelho de Cristo para a honra e glória do Senhor. E para hoje, o Espírito Santo nos direcionou a uma história muito linda, uma história de salvação, uma história de transformação que encontra-se nas Sagradas Escrituras, principalmente no Evangelho de Lucas. Mas, antes de começar o estudo, para aqueles que não me conhecem, meu nome é João, sou formado em Teologia pelo Instituto Mundo Bíblico e eu te convido a curtir o vídeo, a compartilhar, a ativar o sininho para que os próximos vídeos cheguem com mais rapidez a você. E também te convido a formar parte da minha comunidade de Facebook Pregando o Evangelho de Cristo e de meu grupo A Palavra de Deus Salva, onde postamos todos os dias devocionais diários, capítulos da Bíblia. Já estamos na missão de ler a Bíblia em um ano e estamos já no livro de Números, no Antigo Testamento, e no Evangelho de Lucas, no Novo Testamento. Então, meus queridos, vamos a começar. Vamos abrir as nossas Bíblias no Evangelho de Lucas, no capítulo 19, dos versículos de 1 até 10. E aqui está escrito: entrando em Jericó, atravessava Jesus a cidade. Eis que um homem, chamado Zaqueu, maioral dos publicanos e ricos, procurava ver quem era Jesus, mas não podia, por causa da multidão, por ser ele de pequena estatura. Então, correndo adiante, subiu a um sicômoro a fim de vê-lo, porque por ali havia de passar. Quando Jesus chegou àquele lugar, olhando para cima, disse-lhe: Zaqueu, desce depressa, pois me convém ficar hoje em tua casa. Ele desceu a toda a presa e o recebeu com alegria. Todos os que viram isto murmuravam, dizendo que ele se hospedava com um homem pecador. Entre mentes, Zaqueu se levantou e disse ao Senhor: Senhor, resolvo dar aos pobres a metade dos meus bens. E, se em alguma coisa tenho defraudado alguém, restituo 4 vezes mais. Então Jesus lhe disse: hoje houve salvação nesta casa, pois que também este é filho de Abraão. Porque o Filho do Homem veio buscar e salvar o perdido. Glória ao Senhor Jesus. Obrigado, Pai. Então, meus queridos, aqui vemos uma história de um homem que era rico, mas a riqueza que ele tinha havia sido ganha roubando dos outros. Ele era chefe dos publicanos, que, como já vimos em outra ocasião, em outros vídeos aqui no estudo bíblico, eram judeus que trabalhavam para o Império Romano cobrando impostos. Mas não pelo trabalho de cobrar o imposto especificamente, senão porque a maioria deles eram ladrões. Eles pegavam a mais do que deveria. E já com esse tipo de atitude ante a sociedade e trabalhando para
o inimigo, trabalhando para o império que sometia ao povo de Israel, já eram muito odiados pelos judeus da época. Então, Jesus aqui, ele estava passando pela última vez por Jericó. Ele seria morto naquela semana. Aquele era o dia da salvação oferecida àquela cidade. Zaqueu queria agarrar essa oportunidade. Vamos a destacar aqui 3 pontos importantes nesse episódio. Em primeiro lugar, o primeiro ponto. Zaqueu enfrentou obstáculos para se encontrar com Jesus. Eis algumas dessas barreiras. Profissão e status social. Zaqueu era o chefe dos cobradores de impostos da Receita Federal de Roma. Ele e seus publicanos extorquiam o povo a fim de obter lucro. Eles eram considerados ladrões e inimigos do povo, por todas as coisas que já falei para vocês, pois se enriqueciam às custas da desgraça alheia. Condição física. Zaqueu era de pequena estatura, ele queria ver Jesus, por isso subiu num sicômoro. O que é um sicômoro? Uma árvore de copa aberta, para que entenda melhor. E essa árvore tinha ramos baixos. Aí ele aproveita e sobe na árvore para tentar visualizar a Jesus. Certamente já ele havia escutado falar do Mestre, dos seus feitos, dos milagres. Ou às vezes já havia escutado alguma pregação do Senhor. E como ele era pequeno, não conhecia Jesus pessoalmente, Jesus era rodeado por multidões. Mas a palavra do Senhor certamente entra pelo ouvido e chega até o coração. E quando ele fica sabendo que Jesus havia voltado a Jericó, ele queria conhecê-lo, ele queria vê-lo pessoalmente. Zaqueu, ele transforma o seu problema num instrumento para aproximá-lo de Jesus. Ele correu, demonstrando pressa para encontrar-se com o Senhor. Em terceiro lugar, o orgulho. Zaqueu não se importou com sua condição de rico. Deixou de lado seu status, seus títulos e sua fama e subiu uma árvore para ver o Senhor. Abriu mão da sua vaidade e do seu orgulho. Em quarto lugar, a multidão. A multidão apertava Zaqueu e não deixava ver Jesus. Quantas vezes alguém se sente constrangido de ir ao Salvador por causa de parentes, amigos, opinião pública, opinião do povo? Seu desejo de ver Jesus foi maior do que esse obstáculo. E, em quinto lugar, os murmuradores. Olha todos os obstáculos que Zaqueu enfrentou, todas as barreiras. Em quinto lugar, os murmuradores. Os murmuradores são os que se enxergam como justos e únicos merecedores da salvação. Jesus era seguido por multidões, como já havia falado.
muitos, só com o fato de estar detrás dele, se achavam dignos, merecedores de ser salvos e se achavam justos. São os acusadores. Esse Zaqueu é sujo e indigno. Eles se acham melhores que os outros. Mas já o Senhor Jesus falou: eu não vim para aqueles que não são doentes, ou que se acham não doentes. Eu vim para aqueles que são doentes e se arrependem. Eu vim a salvar pecadores, não justos, entre aspas. Né? Então, já vimos a primeira parte do episódio, mostra as barreiras que Zaqueu enfrentou para se aproximar ao Senhor Jesus. E vemos que ele conseguiu esse objetivo. Então, vamos a ver agora o segundo ponto, que é a determinação de Jesus em salvar a Zaqueu. Destacamos aqui alguns pontos. Em primeiro lugar, Jesus buscou Zaqueu antes de Zaqueu buscá-lo. Jesus viu Zaqueu primeiro. Lembra que ele estava subiu na árvore para tentar ver Jesus, certamente estava olhando quando já estava na cima, olhando para lá, a ver se achava Jesus, e de pronto escuta uma voz: Zaqueu. A iniciativa do encontro pessoal foi de Jesus. Ele veio buscar e salvar o perdido. Zaqueu na árvore era como um fruto maduro que Jesus precisava colher. Em segundo lugar, Jesus mostra a Zaqueu que a sua salvação era uma questão urgente. O mestre sabia que ele ia ser morto há poucos dias. E ele chama Zaqueu com certa urgência, porque percebe a vontade dele de mudar. Jesus fala: desce depressa, é agora. Jesus tem pressa de salvar, meus queridos. Hoje é o dia da visitação de Deus à sua vida. Não perca a oportunidade. Não endureça mais o seu coração. Busque o Senhor enquanto Ele pode ser achado. A eternidade jaz à porta. Vamos lá, meu querido. Jesus está batendo no seu coração agora. Está falando: João, Maria, abre depressa, é agora. Eu estou voltando, eu estou às portas. Vamos, acorda, desliga-te do mundo, desliga-te da pornografia, desliga-te da prostituição, desliga-te da fornicação, desliga-te do adultério. Eu perdoo tudo. Abre. Dá ouvidos ao Mestre. Eu te peço. Eu oro para que assim seja. É a promessa dele, meu querido. Arrepende-te. Arrepende-te e aceita o Senhor como o único Senhor e Salvador na tua vida. Medita nisso. Em terceiro lugar, Jesus quer ter comunhão com Zaqueu.
Jesus disse, me convém ficar em tua casa. Ou seja, eu preciso ficar em sua casa. Jesus revela que seu amor é desprovido de preconceitos. Ele não veio buscar os que se acham justos e bons. Como médico, veio curar os que se consideram doentes. Gente, o Senhor andava com milhares de pessoas. Ele poderia haver olhado para a esquerda, para a direita, haver falado, fulano, ciclano, hoje eu vou ficar na sua casa, hoje eu vou dormir lá. Poderia haver falado para aqueles discípulos que estavam com ele. Mas ele enxergou o pecador arrependido. Ele enxergou aquele que poderia ganhar a salvação dias antes dele morrer. E procurando o pecador, ele demonstra que não tinha preconceitos e que o objetivo dele é salvar aquele que estava perdido. É salvar o filho pródigo que havia sumido com os bens, com as habilidades, com os dons e que havia perdido tudo. Zaqueu era rico, mas era morto espiritualmente. E chega um momento em que a riqueza não te dá o alimento que a alma precisa. Então, mesmo sendo questionado e mesmo havendo murmurações, Jesus chamou e falou, hoje eu preciso ficar na tua casa. Não para comer, não para dormir, não para ficar cômodo na casa do ricachão. Não, meus queridos. Ele precisava estar naquela casa para que uma alma fosse salva. Ele foi a buscar a ovelha perdida. Ele deixou as 99 para trás e foi a procurar aquela que se havia perdido. E hoje Jesus está fazendo isso na tua vida. Ele está deixando outros para ir a teu encontro. Medita nisso. Ele está batendo a porta. E em quarto lugar, Jesus dá a Zaqueu o presente da salvação. A salvação não é obtida, meus queridos, baseada em religião, vida correta ou boas obras. Zaqueu não foi salvo porque doou a metade de seus bens e restituiu 4 vezes aquele que havia roubado, não. Ele foi salvo porque creu em Jesus. Ele teve fé. E o resultado dessa fé foi a obra boa de doar aos pobres a metade dessas coisas. Por que ele não fez isso antes? Não. Ele reconheceu no Senhor a salvação, a vida eterna. Ele o sentiu no coração. Então, meus queridos, é hora. O Senhor está ali esperando pelo seu arrependimento. Ele está batendo as portas. E o terceiro ponto mais importante deste episódio, as evidências da salvação de Zaqueu. Vamos listar aqui 3 evidências da salvação de Zaqueu. Em primeiro lugar, a prontidão em obedecer ao chamado de Jesus. Zaqueu desceu depressa. Ele obedeceu sem questionar e sem adiar. Recebeu Jesus em sua casa e em seu coração. Abriu sua vida, seu coração, sua consciência,
seu bolso, seu cofre, abriu para ele e deixou que Jesus entrasse em cada área de sua vida. Não se importou mais com a riqueza, não se importou mais com as classes sociais, não se importou mais com comodidade, com nada. Simplesmente se importou com a sua salvação. Em segundo lugar, o coração aberto para socorrer os necessitados. Olha isso. Um homem duro, de coração de pedra. O homem que roubava dia e noite. Começa a se importar pelos necessitados. Uau! Que transformação é essa, meus queridos? A salvação encheu de amor, generosidade e disposição de dar. Até então, sua vida era marcada por tomar o que era dos outros. Ele, que sempre pensava em si mesmo, agora pensa nos outros. O amor governa a vida dele agora e não a ganância. Isso é santidade. Gente, depois de que o amor de Jesus, da sua salvação, da sua glória, da sua misericórdia, te enche, você é um renovo. Zaqueu era um fruto novo, uma videira que foi extraída do mundo e colocado na vinha do Senhor. E começou a dar frutos, e frutos muito bons. Ele deixou a ganância para dar prioridade ao amor, à misericórdia, o desejo de que o próximo seja ajudado. Então, meus queridos, isso é transformação. Toda salvação, ela vem com uma transformação. Aquele que aceita Jesus, mas não transforma, não vem um fruto. O Senhor falou, os conhecereis pelos seus frutos. Tem um monte de falsos crentes por ali, meus queridos. Não tem frutos. Continuam com sua vida mundana. Eu fico perplexo como tem pessoas que aceitam o Senhor em um culto. Foi tocado, mas sai do culto e já está na mesma história, na mesma fofoca, nos mesmos comentários maledicentes, na mesma intenção, na mesma ganância, governando a vida deles. Então, aí não tem salvação. A salvação ainda não chegou a esse lar, como chegou ao lar de Zaqueu. Ele foi transformado e começou a dar frutos. Entenderam, meus queridos? E o abandono da carne, o abandono da vontade de fazer o que é errado para fazer o que é certo. E em terceiro lugar, este último ponto, a prontidão para corrigir as falhas do passado. Zaqueu se dispôs a corrigir essas falhas. Um convertido torna-se honesto. Ele quer reparar os erros do passado. Ele falou, eu vou devolver 4 vezes mais aqueles que eu roubei. Qual era a intenção dele? Corrigir as suas falhas. Ele queria estar em paz. Já estava em paz com Deus. Agora ele queria estar em paz com os homens. Não porque ele agora aceitou a Jesus, ele ia ser bem visto na sociedade. Ele havia se ganhado uma fama de ladrão, de inimigo do povo. Agora, imagina ele pegando o dinheiro que roubou da Maria, da João, chegar lá. Olha, meu querido, me perdoa. Ou eu roubei, sei lá, 100 reais, eu vou te dar 400. Que tem. Me perdoa, te estou restituindo.
Imagino que ele batia nas portas quando ele começou a fazer essa obra. E as pessoas olhavam para ele e queriam até fechar a porta na cara dele. Murmuravam. Mas ele ia lá com sua bolsinha. João, te roubei tanto. Toma, tá? Me perdoa. Eu sou um renovo, sou um homem novo. Te convido a ir lá, escutar a palavra do Senhor. Ele traz a vida eterna. Ele, além de restituir as pessoas, acredito que até pregava para essas pessoas. E ganhava almas. Isso não está na Bíblia, mas eu sinto a vontade de falá-lo. Acredito que foi assim. Porque não existe maior alegria do convertido que falar da bênção, da conversão e de levar os outros. Às vezes nós queremos que nossos familiares, nossos amigos rapidamente façam o mesmo que nós fizemos. E queremos trazer a Jesus na vida deles. E muitas vezes nos decepcionamos porque essas pessoas não aceitam. Essas pessoas nos catalogam de loucos, nos catalogam de crente da bunda quente. Você era assim e agora está fingindo de bonzinho. Não é assim, meu querido. Não é assim, não. É porque esse amor nos enche de uma maneira que queremos levá-lo, queremos testemunhar, queremos levá-lo aos outros. E acredito que com Zaqueu foi do mesmo jeito. Foi assim porque eu experimentei assim. Eu fui um Zaqueu, não quero era publicar nada disso. Eu fui Zaqueu, me considero que eu fui um Zaqueu porque eu era do mundo, eu era pecador como ele. E não acreditava em nada. E o dia que aceitei a meu Senhor, eu queria que os outros também o aceitassem. E acho estranho porque não o aceitam. Porque o amor é tão grande e a paz é tão grande que é indescritível. Então, Zaqueu, ele quer reparar os erros do passado, ele quer restituir as pessoas a quem tinha lesado, ele quer limpar o seu nome, ele quer uma vida certa. Não importa, meu querido, sua posição política, financeira, a cor da sua pele ou a sua religião. Jesus veio aqui para salvar você. Não importa quem você é, o que fez, onde você andou. Esta pode ser também sua última chance. Esta pode ser sua última chance. Esta palavra pode ser sua última chance. Você não sabe o que pode acontecer amanhã. Porque se a morte te surpreende hoje ou amanhã, e seu nome não estiver no livro da vida, meu querido, a eternidade vai ser dolorosa e já não vai ter chance mais não. Mas não aceite Jesus por isso. Aceite-o pelo amor que Ele te está oferecendo hoje. O tempo é agora para o encontro com a tua salvação. Agora mesmo, se você se arrepender de todos os seus pecados, abandoná-los e confiar em Jesus como o único Senhor e Salvador na tua vida, você pode ser salvo. Glória a Deus. Vamos orar? Senhor, meu Deus, meu Pai, estamos aqui na Tua presença, Pai, para Te agradecer por tudo que o Senhor fez por nós. Pai, obrigado por ser aquele que nos procura quando estamos perdidos, Pai. Obrigado por sair ao encontro daquela Tua ovelha, que éramos nós, que estávamos perdidos no mundo, e o Senhor foi lá, deixou aquelas 99 justas para vir ao nosso encontro, Pai. Obrigado por nos receber de mãos abertas, obrigado por nos colocar um anel, por nos colocar
a coroa da salvação, Pai. Pai, nós te agradecemos pelo teu grande amor, que não é superado por nenhum amor humano. Não é. O amor do Senhor é tão grande que mandou a seu único Filho, Jesus Cristo, nosso Senhor, a sangrar lá em um madeiro por nós, para que o sangue dele seja a tinta que fecha o nosso nome no livro da vida, Pai. Obrigado. Glória a Deus eternamente por tudo isso. Pai, eu te imploro, eu oro para que aqueles irmãos que ainda hoje estão em trevas, estão com o coração endurecido, amoleçam esse coração ante a tua volta e formem parte dessa ceia tão grande e gloriosa que o Senhor está preparando para teus salvos. Em nome de Jesus, eu oro e te agradeço, Pai. Amém. Glória a Deus. Então, meus amores, a palavra foi dita. O Espírito Santo se manifestou. Cabe a você agora fazer o que é certo na tua vida. Até o próximo estudo. A paz do Senhor seja com vocês e a sua família.